CIPAs, servidores municipais, senhoras e senhores. A 13ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, realizada nesta semana, destacou o tema Respeito e Saúde, o impacto no ambiente de trabalho. A importância do respeito e da saúde para um ambiente de trabalho saudável. Juntos, por um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso, onde cada servidor é valorizado e protegido contra o assédio. Ela reforça as ações que levam o selo Saúde do Servidor, utilizado pela Secretaria de Recursos Humanos e Logística ao longo deste ano. A CIPAT é uma realização da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística, em parceria com os cipeiros e com o apoio do Sindiserv. Nós chamamos ao palco para dar as boas-vindas a presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, e o secretário municipal de Recursos Humanos e Logística, Ronaldo Boniati. Boa tarde. Estão muito quietinhos. Vamos dar uma boa tarde, não é a chuva ou é a fome? Mas boa tarde a todas, todos que estão aqui, todos, né? É muito bom nós estarmos aqui todos juntos, né? Nós, colegas do Serviço Público, principalmente, né, no encerramento da Semana Interna de Acidentes, mas mais do que isso, por causa do tema, né? Respeito e a saúde. O respeito, a convivência entre nós, de diferentes, respeitando o limite de cada um, né, respeitando principalmente, né, nós mulheres, né, queremos ser respeitadas. Eu sempre digo, a gente no ambiente de trabalho muitas vezes tem muitos desafios, a gente não é vista como uma profissional. Embora no serviço público nós sejamos a maioria em todas as áreas, também naquelas que exigem maior complexidade de formação, nós muitas vezes não temos o respeito da sociedade como deveríamos. Sempre parece que a gente tem que fazer uma coisa a mais para provar que a gente é boa no que faz. E muitas vezes os olhares, os comentários, né, fazem com que a gente não se sinta tão bem. Então é muito importante falar sobre isso. Na minha vida profissional e na minha atuação na sociedade, eu vou dizer para vocês que eu enfrentei muitas vezes preconceito por ser mulher. Na minha terra, uma vez eu fui concorrer a vice-prefeita e a terra do secretário também, né? Fazer o quê? Nada é perfeito. Eles diziam assim, ela até que fala bem, pena que ela é uma mulher, né? Ah, que ruim que ela é uma mulher. A gente ainda tem isso em pleno século XXI. Então, esse é um tema que nós temos que conversar, principalmente nós, servidores, que ficamos no serviço público mais do que uma vida. Porque o tempo que a gente fica, 30, 35 anos, né? 40 muitas vezes no serviço público, durante 8 horas por dia, é mais tempo do que a gente fica em qualquer outro lugar. Então esse ambiente precisa ser bom, agradável e nós precisamos ser muito respeitados. Então a diferença, a opinião diferente, isso tudo não pode ser uma marca que nos diminua na relação profissional. Nós precisamos ter o respeito de todos por aquilo que somos e pelo trabalho que desempenhamos. E todos vocês desempenham um trabalho muito importante. Porque o tema de casa, eu sempre digo, o tema de casa hoje é chegar em casa e imaginar a cidade sem o trabalho que vocês fazem. Imaginem, não importa qual o trabalho que vocês fazem. Como seria Caxias sem o teu trabalho? E vocês vão se dar conta que o trabalho que vocês fazem é mais importante do que vocês imaginam. Ah, mas quem arrecada ali no IPTU não muda nada. Até é bom, o povo não vai gostar, mas se não arrecada não tem saúde, não tem educação, não tem recurso. Ah, mas eu só faço o serviço de cuidar do trânsito. Sim, mas se eu não estou cuidando do trânsito, imagine um trânsito sem nenhum cuidado como seria. Quantas vidas nós perderíamos nesse dia? Ou
problemas de ordem material as pessoas iam sofrer. Ah, mas eu só fico dando informação, eu só faço a folha de pagamento. Mas imagine que ela não seja feita, como é que seria? Então, vocês são muito importantes para a cidade. São mais importantes do que vocês imaginam. Então, vamos procurar juntos encontrar formas, e por isso que o sindicato é parceiro de todas as atividades que visam melhorar a qualidade de vida do nosso trabalho. Porque nós precisamos investir muito nisso. Porque a vida além do trabalho, e nós queremos vida além do que a gente faz. E sermos felizes e realizados profissionalmente é uma parte da nossa vida. Então, que o espaço de trabalho seja um espaço bom, agradável, e que vocês, como citeiros, têm muita tarefa pela frente, mas podem contar conosco, com o sindicato, para poder discutir, conversar e levar as informações necessárias para os nossos colegas, para que a gente possa ter um trabalho profissional de qualidade, à altura que a cidade merece, e que a gente possa ter a valorização que cada um de vocês, né, tem o direito pelo seu trabalho, pela sua profissão. Então, muito obrigada por estarem aqui e parabéns por estarem firmes lá nas CIPAs em cada local de trabalho. Uma boa tarde a todos. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui nesta tarde de hoje, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e trago aqui comigo um abraço do prefeito que não pôde estar presente. Então, eu disse que quero para destinar esse abraço a todos vocês que estão aqui presentes, e trazendo o abraço dele, cumprimento também aqui, né, representantes do Ministério Público, Corte, prazer tê-lo aqui conosco nessa tarde de hoje. A Silvana, que nos cede esse ambiente, belo auditório do sindicato para essa atividade. Sempre é bom estar aqui também, né, fazer esse intercâmbio, Silvana, né, com o sindicato também. A gente sempre procura também dialogar com o sindicato, acho que isso também é bastante importante. Enfim, cumprimentando a todos os membros de CIPAS, a todos os servidores aqui presentes, principalmente da Secretaria de RH, e dizer que realmente, pegando um gancho aqui do que a Silvana vinha falando, ela se ateve às questões psicológicas também dos ambientes de trabalho, e a gente vem tratando cada vez mais, se muda do simples fato de um acidente, né, do fato do acidente em si, mas também tem se ampliado muito a discussão dos ambientes de trabalho que a gente tem vendo. Quanto isso impacta no dia a dia, quanto isso impacta na atividade, o quanto isso também impacta no dia a dia das pessoas, na convivência, enfim, até no empenho em sua atividade. Então esse tema está sendo muito mais abordado com frequência, a gente vê esse tema vindo à tona também, quem tem trabalhado muito isso também dentro da EGP, né, dentro do Bem Viver, enfim, todas as áreas dos recursos humanos vem trabalhando nesse tema também. Né, temos aí que faz um trabalho excelente o SESBIT, sempre parceiro de todos vocês, também estou aqui cumprimentando o Fernando, né, que assume a gerência do SESBIT, né, então agora ele que faz parte, então já anunciando aqui, né, que o Fernando assumiu aí essa gerência. Mas quero dizer que esse tema também é muito importante porque quando um acidente de trabalho acontece, a gente sabe que tem secretarias que esse índice ele é muito maior, tem secretarias que o índice é menor, tem secretarias que as questões psicológicas influenciam mais, tem as questões do acidente realmente, né, de trabalho, seja de membros, outras questões acontecem mais frequentes, então são muito variados esses acidentes de trabalho. Quando ele acontece, impacta todo mundo, né, impacta o poder público, né, que tem que estar pagando aquele servidor que não está prestando o trabalho, o ambiente que ele está trabalhando também se sobrecarrega, porque aquela atividade que ele fazia vai ter que ser suportada de alguma forma, vai ter um comprometimento disso, a sociedade vai ter um comprometimento daquela falta daquele servidor também, o próprio servidor vai se sentir impactado também psicologicamente, ele vai estar em casa com o seu familiar, então um acidente de trabalho realmente impacta todo o ambiente na sua volta. E se não me engano, doutor Corte, são 700 mil acidentes de trabalho ano. Eu acho que eu tenho esse dado presente, se não mais que isso, mais 700 mil acidentes de trabalho. Então a população em meia de Caxias, né, que está em acidentes de trabalho acontecem por anos e tem
prejudicado o seu ambiente e quanto isso não reverte nas questões financeiras. Então isso sim é uma responsabilidade de todos. Todos nós temos responsabilidade sobre os acidentes de trabalho. Não só o CERT preconizando todas as questões de segurança, temos aí as CIPAs que também tem que estar junto, dialogando, vendo, estudando o seu ambiente de trabalho, a Prefeitura investindo também nessas áreas, principalmente nos EPIs e todas as outras questões, trabalhando também as questões psicológicas, sim, são muito importantes. Então tudo isso também faz parte da questão da segurança. Mas eu queria aqui também dizer que todas essas questões que envolvem a segurança de trabalho, nós da Secretaria de Recursos Humanos sempre estaremos com vocês, do lado de vocês, sempre podendo dialogar e melhorar cada vez mais essa assistência que vocês recebem. Então quero dizer e reforçar que a responsabilidade sim é de todos nós com isso, seja também do servidor, que tem que também estar olhando o seu ambiente de trabalho, vendo realmente, tendo as percepções necessárias para que ele veja que aquele ambiente pode apresentar algum risco e tomar as iniciativas que ele vem sendo preparado para que isso não aconteça. Então todos nós temos essa responsabilidade. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui hoje e com certeza será uma bela palestra aí do Dr. Vinícius Cortes, hoje representando o Ministério do Trabalho. Então a vocês um grande abraço e obrigado. E agora então a gente convida para vir ao palco, para a sua palestra, para compartilhar um pouco dos conhecimentos de vários anos atuando junto ao Ministério do Trabalho e já alguns desde 2018, mais recente, como gerente, Vânios. O período mais recente, teve um período anterior, A vida toda quase. Então, com vocês, o gerente regional do Ministério do Trabalho, Vânios Corte. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite aqui do SESMIT, da Secretaria, para participar aqui do encerramento dessa CIPAT, 13ª CIPAT da Prefeitura. Eu fiquei muito feliz com o convite, não é a primeira vez que eu participo, Fernando? Em outras CIPAT eu também já vim. Eu acho muito importante isso que se faz no âmbito do município, de fazer essa semana interna de prevenção do acidente, de discutir assuntos relevantes para a saúde e para a segurança do trabalhador. Eu tenho um carinho muito grande pela Prefeitura de Caxias do Sul e pelo Sindicato dos Servidores. Então, algumas pessoas sabem, mas a maioria não. Mas eu fui estagiário do Sindicato dos Servidores quando eu fazia Direito, século passado, tudo século passado isso. Depois eu me formei, fui advogado do Sindicato dos Servidores, por um bom tempo. Eu estava lembrando com a Silvana aqui, o Sindicato dos Servidores não era nem sindicato, era a Associação dos Servidores. E aí na época a gente, com a Constituição de 88, possibilitou que servidores públicos pudessem ter sindicatos, porque antes não podiam, e aí a gente transformou a Associação dos Servidores em Sindicato dos Servidores. E aí a Silvana, eu reencontro aqui, e reencontro em vários momentos, a gente tem essa história junto. Depois que eu saí do sindicato, um tempo depois, eu assumi na Prefeitura como Procurador-Geral do município. Quando o Pepe foi prefeito em Caxias, ele me convidou, e os 8 anos que o Pepe foi prefeito, eu fui o Procurador-Geral aqui em Caxias. Então, eu consegui juntar dos dois lados, eu tenho essa relação com os servidores, tanto por ter sido advogado do sindicato, que foi uma experiência formidável, como ter trabalhado na Procuradoria-Geral naquele momento, que também foi um momento para nós, que estávamos envolvidos naquilo, muito especial. Então, sempre que tem alguma atividade envolvendo o município, envolvendo o Sindicato dos Servidores, eu fico muito satisfeito de retornar a essa que eu considero meio que minha casa, e os colegas que a gente sempre reencontra. Depois que eu saí da Procuradoria, eu já havia feito concurso para o Ministério do Trabalho, para o auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Aí, como eu ainda estava na Procuradoria, eu pedi para prorrogar a nomeação, aí fui nomeado
né, tirei um mês de férias e fui nomeado e saí em dezembro de 2004, faz 20 anos, né, que eu saí da prefeitura, né, mas eu saí em dezembro de 2004 e fui nomeado então no Ministério do Trabalho em fevereiro de 2005, né, e desde então eu trabalho nessa atividade de auditoria fiscal do Ministério do Trabalho. A gente tem as atribuições de basicamente fazer fiscalizações nos empregadores para verificar o cumprimento da legislação, tanto a legislação em geral, pagamento de salário, férias, 13º, fundo de garantia, né, iniciativa privada, como as questões de saúde e segurança do trabalhador. Então, esses temas que vocês tratam na CIPAT são o nosso dia a dia, né? Todas essas situações que envolvem segurança do trabalho, né? E esses dados que o secretário estava trazendo, do número de acidentes, enfim, isso é o nosso dia a dia, né? Eu sempre digo, a gente não vai em lugar que está tudo bem. Eu nunca chego numa empresa, né, onde está tudo legal, onde não tem acidente, onde não tem assédio. Pelo contrário, a gente vai, né, onde a situação está ruim. E aí talvez isso até nos dê uma visão distorcida, para nós, né, eu trabalho só com a parte ruim, então parece que é tudo ruim. Não, a gente sabe que tem iniciativas boas, mas o que chega na gente, chegam as coisas ruins. Então a gente tem uma visão meio pesada e meio crítica, então já peço desculpas de antemão se vocês acharem que eu vou pesar muito a mão em relação a isso, mas é o que a gente, né, infelizmente encontra no dia a dia, né? O tema que eu vou falar hoje são os riscos psicossociais, né, relacionados ao trabalho. Isso não é um tema novo, não é assim uma novidade para quem trabalha com segurança e saúde do trabalho. Está ganhando uma dimensão maior a partir de agora, está aparecendo mais, porque houve uma mudança na legislação, né, uma mudança recente na legislação, depois eu vou falar, que obriga os empregadores a fazer avaliação dos riscos psicossociais dos locais de trabalho. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Então, por isso que agora vocês vão ouvir falar mais disso, né? A gente falava em riscos psicossociais, mas não se tinha essa obrigação de fazer essa avaliação dos fatores de riscos sociais, de aonde eles estão, como que eles se conformam, enfim. Então, houve uma mudança na legislação, ela vai entrar em vigor dia 26 de maio do ano que vem. Eles têm um prazo para entrar em vigor, e, né, aqui para nós é carnaval, é feriado, mas para o resto do país não é. Então, dia 26 de maio entra essa nova legislação com essas novas regras, é por isso que a gente vai falar desse tema, né, agora. Mas antes de falar exatamente disso, eu queria, né, para chegar nesse ponto, dizer, né, vocês viram aqui que eu me apresentei aqui para vocês e falei da minha vida de trabalho, né? Eu falei, né, me apresentei, me identifiquei com as coisas de trabalho que eu fiz na vida. Porque o trabalho, ele ocupa, né, um lugar central na nossa vida, né? O trabalho é fundamental para a gente que não é herdeiro, como diz, a gente tem que trabalhar. E o trabalho, ele é fundamental na nossa vida e ele tem muitos aspectos positivos, né? A gente se identifica pelo trabalho, eu me apresento como auditor fiscal do Ministério do Trabalho, né? O fato de eu trabalhar no Ministério me dá um sentimento de pertencimento naquela categoria, enfim. Através do trabalho a gente conhece pessoas, constitui amizades, laços fraternos, amizades, a gente tem uma satisfação pessoal, além, né, da questão de ser, da onde a gente tira, né, a nossa sobrevivência. Então o trabalho ele é muito, ele tem um efeito muito positivo, muito fundamental na vida das pessoas, né? E a gente, ainda mais aqui na nossa cidade, né, que a gente ouve tanto falar da importância do trabalho. Até Caxias já foi, né, já tinha um slogan que era Caxias da fé e do trabalho, né? Ou seja, o trabalho para nós é muito importante e tem muitos aspectos positivos. Mas o trabalho também tem muitos aspectos negativos. O trabalho também pode ser fonte de sofrimento, dependendo das condições, dependendo da forma como ele é executado, dependendo do ambiente de trabalho. E aí a gente vê que, bom, tem o lado bom do trabalho e o lado ruim. O lado ruim é o que causa isso, né? É o que causa adoecimento, né? As pessoas adoecem
né, dependendo da situação do trabalho, dependendo do ambiente do trabalho, dependendo das condições do trabalho. É possível que as pessoas adquiram uma doença que não teriam se não estivessem trabalhando naquele local, naquela condição. Lesões e mutilações por conta de acidentes do trabalho, né, esses números, quando o secretário falou no número de acidentes do trabalho, não é que a gente não sabe. Não se tem ideia do número de acidentes de trabalho que aconteçam em nosso país, né? A gente tem números oficiais, né, que é aquele empregador que emite a comunicação de acidente de trabalho. Esse número é absolutamente sonegado, esse número é absolutamente subnotificado, né? A gente não faz ideia, né, do número de acidentes que acontece em nosso país, né, em nossa cidade. Se a gente pegar o número de CATs que são emitidas, as comunicações de acidente de trabalho que acontecem em todos os ambientes de trabalho da nossa cidade, a gente vai ter um número. Se a gente pegar o número de atendimentos de pessoas nas unidades de saúde que sofreram acidente de trabalho, esse número já é bem maior. Porque tem muita gente que chega num determinado local para ser atendido porque teve um corte, um esmagamento, uma amputação, e isso aí não aparece em CAT nenhuma. Seja porque a pessoa estava trabalhando na informalidade, e aí ela não tem esse registro, seja porque mesmo na formalidade os empregadores preferem não fazer a CAT, porque fazer a CAT, né, fazer a comunicação de acidente do trabalho, faz com que o empregado possa adquirir alguns direitos, né, no caso, né, dependendo do período de afastamento, ele pode adquirir um período de estabilidade e aumenta as contribuições que o empregador tem que pagar, né, para o sistema de previdência social. Então existe uma subnotificação que faz com que a gente não tenha a menor ideia do número de acidentes de trabalho que aconteça, nem do número de adoecimento, né? Esse número que a gente tem são os números oficiais, 613 mil CATs emitidas por ano, né? Absolutamente subnotificado. O número de afastamentos, esses 150 mil benefícios por ano são afastamentos com mais de 15 dias da Previdência Social, são pessoas que tiveram um acidente do trabalho e tiveram que se afastar do trabalho por mais de 15 dias, e aí para isso, né, porque se o afastamento na iniciativa privada é de menos de 15 dias, ele é de responsabilidade do empregador, né, é só o atestado, se passou de 15 dias vai para a Previdência e chega nesse número, né, e 2.500 mortes por ano, ou seja, a cada 3 horas e meia morre uma pessoa trabalhando, né, em alguma atividade, isso registrado. Então, se a gente faz uns cálculos, assim, tu pode multiplicar esses números por 4 que ainda sai barato, né? Ou seja, o trabalho que deveria ser uma coisa só no mundo ideal, o trabalho seria uma coisa gratificante, fundamental, ele acaba também trazendo problemas para a saúde, problemas de lesão, problema de amputação, problema de morte. A nossa cidade como a gente tem um setor industrial muito grande, né? A gente tem aqui a maior incidência de acidente de trabalho em membros superiores nas mãos, né? Corte, esmagamento, amputação de dedos, etc. Isso é muito comum e é muito constante, né? Isso não era novidade, né? Saber que acidente do trabalho causa isso, que o trabalho pode causar essas situações, né? Ao longo do tempo foram se identificando, né, quais eram os riscos que os trabalhadores estavam expostos no seu local de trabalho, que tipo de risco, né, que eles teriam e o que isso causaria. Então, ao longo do tempo, né, e o pessoal da área aqui, o Fernando, que é engenheiro de segurança, o Amarildo, que está aqui, né, a gente vinha falando desses riscos, que tipo de risco de acidente, que tipo de risco, né, o trabalho pode ocasionar. E esses riscos, eles eram definidos, se vocês pegarem hoje, botar no Google lá, riscos ocupacionais, vão aparecer basicamente esses riscos, 5 riscos. Riscos de acidentes, riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos e riscos ergonômicos, né? A gente vai falar de risco psicossocial, mas ele não aparece. Se tu botar, né, no Google hoje, riscos ocupacionais, vão aparecer esses 5, ou às vezes aparecem 4, porque não aparece o risco de acidente como risco, eles consideram o risco ambientais só os anteriores. Então nós temos, né, pela literatura, pela legislação, esses 5 riscos que podem causar adoecimento, podem causar acidentes nas pessoas. Vamos passar rapidinho em cada um.
O primeiro que a gente vai falar é o risco de acidente. Esse é o risco, é o acidente de trabalho típico, é aquele que aparece no jornal, né? É o cara que está trabalhando numa obra e cai, é o cara que está dirigindo um trator e tomba, que aí isso todo ano acontece, vamos pegar as coisas mais típicas, né? É o cara que está dirigindo uma empilhadeira, a empilhadeira tomba e cai, é o cara que tem um corte, né, na mão, um esmagamento, é o cara que tem um soterramento, né, numa obra de construção civil. Esses são os riscos de acidente de trabalho, é aquele que a lesão, né, ela é mais clara, ela é visível, né, é o que está notícia no jornal e que aparece lá dizendo, o fulano aconteceu um acidente de trabalho, o sujeito morreu. Normalmente o que aparece é nessa classificação de risco de acidente de trabalho, mas vocês vejam que na definição desse risco de acidente de trabalho está dizendo que eles são provocados pelo arranjo físico inadequado, piso irregular, trabalho em altura, máquinas e equipamentos sem proteção, instalação elétrica imprópria. Ou seja, não é um risco ocasionado pelo trabalhador, não é um risco onde o trabalhador é o responsável. Então, quando a gente fala que aconteceu um acidente de trabalho porque o trabalhador caiu de uma obra, por exemplo, não é o responsável pelo acidente, né? Não é o trabalhador que caiu, é porque aquele arranjo físico de trabalho estava inadequado. E é por isso que acontece. Mas se aquele ambiente de trabalho estivesse adequado, esse acidente não aconteceria. A máquina não prensaria o dedo, não amputaria a mão, esse tipo de coisa. Existe sempre um problema quando acontece um acidente de trabalho desse típico, provocado pelo arranjo físico inadequado, né? Piso irregular, tem um lugar que várias pessoas tropeçam e caem e se machucam. Bom, é porque a pessoa, também quem manda vir com esse sapato? Não, né? É porque aquele lugar está inadequado, aquele piso está inadequado e aquilo deveria ser corrigido, né? Para evitar que as pessoas caíssem, tropeçassem, caíssem, esse tipo de coisa. O segundo risco que a gente fala são os riscos físicos ou os riscos decorrentes de fatores físicos, né, de agentes físicos, que decorrem da exposição do trabalhador a ruído elevado. Aí quem trabalha com um ambiente com muito ruído, né, tem a questão da perda de audição, que é o mais notório, mas isso também acarreta diversas outras doenças, né? Calor ou frio extremo, né? Quem trabalha, por exemplo, a céu aberto, né, e as atividades que exigem que a pessoa trabalhe a céu aberto, com os calores que tem feito, que não era muito uma realidade nossa, mas nos últimos anos virou, né? Aí tem uma forma de tu medir qual é o limite de calor aceitável para a pessoa, quanto tempo ela tem que trabalhar, né, ela pode trabalhar naquele função. Quem trabalha em um lugar onde tem frio extremo, né, frigorífico, por exemplo, que tu entra em câmara fria com menos 18 graus, por exemplo, tu tem um tempo para tu permanecer, né, senão tu vai ficar... Umidade, vibração, radiação. Vibração é muito comum em caminhão, né, aqueles caminhões ou máquinas pesadas. De repente tu está trabalhando numa situação lá que isso aí causa diversas moléstias para o organismo, né, causa diversos problemas, né, problema de coluna, etc., vários outros de fazer pose. Né. Radiação, né, problema de radiação, quem trabalha com raio-x, quem trabalha na área da saúde tem problema de radiação, tanto que tem aqueles cuidados que a gente vê que eles fazem, a pessoa que vai bater o raio-x sai da sala, enfim, para não ser contaminado por aquela radiação. E pressões anormais, aqui pressão anormal não é a pressão do trabalho, né? É a pressão atmosférica, são aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, mergulhador, que vai, né, para baixo e aí tem uma pressão maior, ou mesmo quem trabalha em altitude, dependendo da situação, que tem um ar mais rarefeito, enfim, quem trabalha nessa situação está exposto a um risco dessa maneira, e isso foi sendo identificado. Risco químico também é muito comum e também causa um número imenso de doenças, né? As pessoas que trabalham expostas a alguns agentes químicos, elas estão com a possibilidade de adquirir algumas moléstias, algumas doenças por conta desses agentes químicos. Então, a exposição a produtos que podem ser absorvidos por inalação, pela respiração, por contato com a pele ou por ingestão. Pode se apresentar sob forma líquida, sólida, gases e vapores. Ou seja, tem diversas atividades que a gente faz, né, que as pessoas exercem, onde elas têm contato com agentes químicos, e se isso não for controlado, né, pode acarretar diversas doenças, e doenças
né, bem sérias, né, câncer, leucemia, enfim, né, existe uma relação de doenças profissionais, de doenças ocupacionais que é editada pelo INSS, né, que ele faz essa referência, o tipo de produto que é utilizado e o tipo de doença que pode acarretar. Então, dependendo do tipo de produto que tu usa, ou que tu manipula, ou que tu aspira, né, tu pode adquirir determinada doença ou outra, né? Tu tem os riscos biológicos, que aí é bem... Eu estava com medo dessas bolinhas, eu vi que as bolinhas já estão rolando, eu não entendi por que entregaram bolinha na entrada. Eu acho que é para tirar em mim, né? Então, não atirem as bolinhas, não entendi essa... Para mim foi sacanagem de Silvana, essas bolinhas, tá? Mas tudo bem. Riscos biológicos, né? Quem trabalha na saúde principalmente, né? Tem diversas atividades aqui, tem um número enorme de trabalhadores da saúde, pode estar exposto a esses riscos biológicos. E aí, bom, né? Aí que tipo de doença pode adquirir por estar exposto ao risco biológico? Todas aquelas moléstias possíveis de serem adquiridas dessa maneira, né? Hepatite, AIDS, enfim, todas essas doenças podem ser adquiridas se tu trabalha sujeito aos riscos biológicos e se tu não tem controle desses riscos, né? E por fim a gente tem os riscos ergonômicos, né? Que eles entraram mais tardiamente nessa definição dos riscos dos ambientes de trabalho, né? E eles decorrem de esforço físico intenso, movimentos repetitivos, má postura, iluminação adequada, ritmo excessivo de trabalho, uso excessivo da voz, entre outros. Então, diversas atividades, se encaixam nessa situação de trabalhar sob risco ergonômico. E se está trabalhando sob risco ergonômico num ambiente ergonômico que não é adequado, tem diversas situações que isso podem acarretar, né? Aí é uma dificuldade até mesmo para tu avaliar isso, porque tu tem que ir posto de trabalho por posto de trabalho para saber se naquele posto de trabalho tem um risco ergonômico ou não tem, né? A gente tem algumas atividades, isso é mais notório. Por exemplo, a gente faz muita fiscalização em frigorífico. O frigorífico é o campeão, né, de mutilação das pessoas por risco ergonômico, por conta do movimento repetitivo, né, movimento repetitivo muito intenso, né, e o ambiente já é ruim, porque é um ambiente sempre resfriado, aquele movimento repetitivo, o ritmo de trabalho muito elevado, isso faz com que as pessoas fiquem muito machucadas, enfim, acabam adoecendo e se afastando do trabalho. Então, isso são os riscos que eram identificados, né? E bom, aí se sabia que o trabalho podia causar doenças, se sabia quais os riscos, né, poderiam acarretar essa doença, o que o poder público fez? O poder público foi pensando em normas para evitar, né, que esses riscos afetassem as pessoas. Se a gente pegar a CLT é de 43, a CLT editada em 43 tem um capítulo específico sobre segurança, né, e saúde do trabalhador, na própria CLT, dizendo o trabalho pode causar adoecimento, pode causar acidente, pode causar morte. Então a gente vai ter um capítulo dizendo o que deve ser feito para o trabalhador não adoecer, né? E aí depois, um tempo depois, a partir de 78, passaram a ser editadas normas regulamentadoras, as tal das NRs que vocês ouvem falar, né? Então se editam NRs para enfrentar cada um desses riscos e para dizer, bom, né, quem trabalha em um ambiente hospitalar está sujeito aos riscos biológicos. O que a gente vai fazer para que esse risco não afete a pessoa? Aí essa NR, que fez a NR 32, que é para a área da saúde, que vai especificar exatamente, né, o que aquele ambiente de trabalho precisa ter, quais são os cuidados, quais são as medidas que devem ser adotadas para que o trabalho naquele ambiente possa não causar adoecimento. Então tem diversas regras, quem trabalha na área da saúde sabe, eu sei que vocês fazem curso de NR 32 constantemente, né? Porque tem um monte de regras para quem trabalha na saúde para não adoecer. E assim por diante, quem trabalha com eletricidade tem a NR 10, quem trabalha em altura, NR 35, né? Que vai dizer, trabalho acima de 2 metros, se a pessoa tiver que estar pendurada acima de 2 metros, já é trabalho em altura. Para quem trabalha acima de 2 metros, tem que ter diversas medidas
para que ela não caia, ou para que ela cair não atinja o chão, não se machuque, não morra, não se mutile, etc. Né? Tem a NR20, que é de combustível, o NR17 específico sobre ergonomia, né? A NR32, que é de saúde, que eu falei, a NR5, que fala da CIPA e que diz que precisa ser feita, né, a CIPAT, inclusive é por isso que se faz a CIPAT, porque se tem CIPA. Então, essas NRs, né, e elas são divididas em alguns tipos, algumas delas são setoriais, são para setores econômicos específicos. Né? Então, vai ter NR de frigorífico, né, NR de mineração, NR de construção civil, NR de trabalho em altura. Outras são gerais, como é a NR1, que é essa que a gente vai falar um pouco mais a partir de agora, que ela edita normas gerais de segurança e saúde do trabalho, né, que valem para todo mundo que trabalha, e principalmente elas são dirigidas para os empregadores e para os trabalhadores. Né? Então a gente sabe que o trabalho causa risco, o trabalho pode causar risco, a gente sabe que esses riscos já foram, né, em sua maioria identificados, né, já sabe que foi criado normas para dizer, olha, se existe esse risco nesse ambiente de trabalho, tem que agir dessa maneira ou daquela maneira. Mas o que essa NR1 determina para o empregador? Né? Ela determina que o empregador faça o controle dos riscos ocupacionais. Né? Então, o empregador tem que, de acordo com o local de trabalho, com o posto de trabalho, de acordo com o que está naquela NR, dizendo que aquilo, né, pode causar adoecimento, pode causar acidente e que medidas devem ser protegidas, o empregador tem que implementar em todos os seus estabelecimentos o gerenciamento de riscos ocupacionais. O que é esse gerenciamento de riscos ocupacionais? Eu sei que aqui na prefeitura já estão fazendo o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? E ele é fundamental para reduzir essa questão dos acidentes, para reduzir o adoecimento. O empregador tem que identificar as situações de perigo e risco existente em cada estabelecimento. Então, o empregador, né, no caso aqui o município, tem que ir em cada estabelecimento onde houver servidores, onde houver pessoas trabalhando. Quantos são, Fernando? Quantos locais de trabalho que então nós temos 400 locais de trabalho aqui na prefeitura. Cada local de trabalho desses tem que ter a visita, né, do SESMIT, né, para identificar naquele local de trabalho que risco existe naquele local. Alguém vai ter que ir lá nesse local e vai dizer, não, aqui, né, a gente tem risco de acidente por conta dessa situação, né, tem risco químico, porque é utilizado determinado produto para fazer alguma atividade, enfim, a gente tem que saber que existe essa possibilidade de contágio, né, por um risco biológico. Né? Cada local de trabalho, cada estabelecimento, cada local de trabalho e estabelecimento tem que ser visitado, né, e tem que ser apurado, porque cada local de trabalho é diferente. Não dá para tu ter um pacote e dizer que vale para todos, porque não, cada local tem as suas características. Tem local de trabalho que chove dentro, né? Não em Caxias, mas em outros lugares tem, né? Tem em Caxias também, tá. Não tem, né? Tá. Então, a Caxias não tem. Como não tem em Caxias, não tem esse problema, mas tem outras cidades que tem local de trabalho que chove dentro. O fato de ter um local de trabalho, de chover dentro do local de trabalho, pode ocasionar algum risco para o trabalhador? Pode, né? E aí, isso vai ter que ser apontado, vai ter que ser verificado, etc. Né? Depois de identificar quais as situações de perigo, vai ter que indicar quais os trabalhadores estão sujeitos ao risco em cada estabelecimento. Tu verificou que aquele, né, o determinado local de trabalho tem um risco de radiação, porque tem gente que trabalha com raio-x, mas não é todo mundo que vai trabalhar com raio-x naquele local, então tu tem que identificar qual trabalhador está sujeito àquele risco. Tu vai ter que avaliar o nível de risco ocupacional. Então tu vai ter que chegar em cada lugar de trabalho, verificar que riscos existem, verificar quais trabalhadores estão sujeitos a esse risco e vai dizer, né, nesse inventário de riscos, se esse risco é trivial, ou seja, leve, se é tolerável, que ele existe, mas dá para passar, se ele é moderado, aí tu já tem que estar um pouquinho preocupado, se ele é substancial,
ou seja, bem grave, ou se é intolerável. Ou seja, é um risco tão grande que tu tem que eliminar aquele risco de uma vez, senão tu vai tá submetendo os trabalhadores a um risco que é inadmissível. A gente sempre diz, trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Tu trabalha para ganhar a vida, não para perder a vida. Então, o ambiente de trabalho tem que estar adequado para que se tenha essa proteção. E, por fim, tu tem que informar os trabalhadores sobre os riscos existentes nos locais de trabalho. Não adianta nada tu fazer esse inventário de risco e o trabalhador não saber. Entendeu? Isso é absolutamente comum na iniciativa privada, pelo menos. As empresas estão obrigadas a fazer esse levantamento de risco, elas fazem e deixam numa gaveta. Ou fazem um mapa de riscos. Esse mapa de riscos é muito legal. É uma bolinha redonda com coloridinha, né? O vermelho é um risco tal, o azul é um risco tal, o verde. E aí tu pergunta para o trabalhador, o que é isso? Não faz a menor ideia. Não sabem o que está acontecendo, não sabem aonde, que riscos estão expostos, né? Então, tu tem que, o empregador tem que identificar os riscos, identificar os trabalhadores que estão submetidos a esse risco, né? Avaliar o nível e informar os trabalhadores que eles estão sujeitos, né, a determinados riscos pelo exercício da sua atividade. Feito isso, o empregador tem que adotar medidas de prevenção na seguinte ordem de prioridade. A primeira é eliminar, a gente sempre que fala em acidente de trabalho, né, sempre que tem, aí a imprensa liga e pergunta, quando dizer um acidente de trabalho, ele estava usando EPI? Essa é sempre a pergunta, né? E as pessoas, mesmo quando nas conversas que a gente fala, mas o cara caiu do prédio, ele estava usando EPI, como se o EPI fosse o elemento principal de proteção do trabalhador, e não é. Vocês olhem que nessa tabelinha aqui, o EPI é o último ali, né? Porque a ordem de prioridade para redução, para controle dos riscos, primeiro é eliminar o risco. Se existe a possibilidade, né, se o trabalhador está numa situação onde exista um risco, a primeira ação que tem que se fazer é eliminar esse risco, né? Eu tenho, por exemplo, um piso escorregadio, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar esse piso. Eu tenho um lugar que não tem guarda-corpo e a pessoa pode cair. Eu vou botar o guarda-corpo e vou eliminar o risco, né? A primeira medida é obrigação da administração, né? Obrigação do empregador, que é eliminar esse risco. Depois, se não tiver como eliminar esse risco, vai ser feita a minimização dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, né? Ou seja, no âmbito coletivo, que vale para todo mundo, que não é individual para um trabalhador ou para outro, é para pegar aquele risco e reduzir ele a níveis aceitáveis. Se ele é intolerável, como a gente viu, ele pode passar a continuar existindo risco, mas ele vai ser tolerável, vai ser um risco menor. Se não conseguir colocar medidas de proteção, vai adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho, que é outra medida, por exemplo, né, a gente vê o exemplo de frigorífico que tem um trabalho onde o ritmo é muito acelerado, né? E se tu não tiver como diminuir esse ritmo, dependendo da condição, tu vai fazer a troca de trabalhadores. Ele não vai trabalhar às 8 horas e 48 minutos lá, ele vai trabalhar 2 horas naquele setor, 2 horas em outro, 2 horas em outro, para poder fugir desse ritmo acelerado de uma maneira, né, que seja possível. E por último, são os EPIs. Então, essa coisa que a gente vai falar de EPI é a mais frágil das formas de proteção do trabalhador, né? Antes de partir para o EPI, tem que se tomar medidas em todas as outras áreas para que se possa evitar a ocorrência de acidente e controlar os riscos. Bueno. Até agora a gente falou do corpício, né? Estamos falando das coisas que acontecem com o corpício da pessoa, né? A pessoa se acidenta, tem problemas físicos, se adoece, enfim. Mas e aí? A quantas andas a saúde mental, né? Que é, uns tempos para cá, a gente ouve falar muito também na história da saúde mental, vamos se preocupar com a saúde mental é importante, etc, etc. Tá. Isso chegou, obviamente, né, nas empresas, né? Isso chegou no mundo corporativo, em tese, essa preocupação com a saúde mental, né? Ou seja, a gente precisa
que as pessoas tenham uma saúde mental adequada para poder viver melhor, enfim, etc. E os números são assustadores, né? Os transtornos mentais e comportamentais, segundo o INSS, são a segunda ou terceira causa de afastamentos. Aqueles números de afastamentos que a gente viu, né? Esse número enorme de acidentes, de adoecimento, por todos aqueles tipos de riscos que a gente viu, o adoecimento mental, né, ele ocupa o segundo ou terceiro lugar no número de afastamentos de trabalhadores do local, afastamentos superiores a 15 dias, porque é o que aparece na estatística, porque é o que vai para o INSS. Ou seja, isso é dos trabalhadores, né, com vínculo formalizado, que tem benefício e chega nesse número, né? As estatísticas dizem isso, que o Brasil é o primeiro país do mundo em ansiedade, o quarto em depressão e o segundo em anos vividos com incapacidade devido a problemas de saúde mental. Bom, tem alguma coisa errada, né? Se a gente está com esses números tão significativos, é sinal que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, e obviamente que isso impacta também no trabalho, né? Claro que a gente não pode, ninguém vai dizer que qualquer pessoa que tem um adoecimento mental é por causa do trabalho, né? Não é isso, né? Tem diversos fatores, e aí, bom, né, tem pessoas aqui mais especializadas nisso do que eu, que podem identificar por que uma pessoa tem um problema de adoecimento mental, um transtorno mental, enfim, bom, um luto, uma separação, um acidente, uma doença grave, tudo isso pode acarretar adoecimento mental e ser responsável por aqueles números que nos colocam naquele ranking muito bem colocado. Mas, se nem tudo decorre do trabalho, o trabalho também pode causar, ser uma fonte de sofrimento e adoecimento mental, né? Dependendo do ambiente do trabalho, dependendo das condições de trabalho, o trabalho também pode ser, assim como o trabalho pode causar, né, um determinado agente físico pode causar uma doença, um agente químico pode causar uma doença, né, um agente biológico, como a gente viu, dependendo da situação, do ambiente de trabalho, ele pode causar também, né, um adoecimento na pessoa. Esses são os que a gente chama de riscos psicossociais. Tá? É isso que a gente chega. E é por isso que ele é o último que apareceu. A gente chama agora os riscos psicossociais do sexto risco, né, da saúde ocupacional. É o sexto risco. Tinha acidente químico, físico, biológico e ergonômico. Agora entrou em voga como a obrigatoriedade de registro os riscos psicossociais. Eu até quando cheguei aqui, eu pensei, pô, agora tu virou psicólogo, tu vai falar de risco psicossocial, que coisa é essa? Não vieram me sacanear. Eu disse, não é, o que a gente vai falar não é do aspecto psicológico individual da pessoa. Essa é a diferença. Quando a gente está falando de um risco psicossocial, a gente não está dizendo, né, que aquela pessoa específica tem aquele problema específico. Ele está, né, vinculado com a situação do trabalho, com o ambiente de trabalho, e por isso que ele interessa, né, como risco ocupacional, né? Esse é um conceito internacional sobre risco psicossocial. Olha o que ele diz: são condições de trabalho derivadas da organização do trabalho. Ou seja, é porque a pessoa está em determinado local de trabalho, em determinada situação de trabalho, para os quais se tem evidência científica suficiente que demonstra que prejudicam a saúde dos empregados, tá? Assim como todos aqueles outros riscos. Psico, porque os afetam através da psique, conjunto de atos e funções da mente. E social, porque sua origem é social, isso é, por conta de determinadas características da organização do trabalho. O risco psicossocial, então, ele tem essa característica, né? Ele está vinculado ao aspecto psicológico da pessoa, né? Mas a fonte, né, desse risco é o ambiente de trabalho, são as condições de trabalho, né? São as situações vividas no ambiente de trabalho. Por isso que ele é diferente, né, de
de outras situações que a gente possa falar de aspectos psicológicos das pessoas. Até a própria legislação tem um conceito de risco psicossocial, que está numa das NRs, né? Que são deficiências na concepção, organização e gestão do trabalho. Sublinhado. Os riscos psicossociais decorrem de deficiência na concepção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social, tal como estresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Então, o risco psicossocial, quando vocês ouvirem falar disso, se lembrem que o risco psicossocial está relacionado com deficiências na concepção, organização e gestão do trabalho. Né? É aí que ele aparece, é aí que surge o fator de risco. Tu tem um ambiente de trabalho que não é adequado, ou que ele oferece riscos e que ele pode prejudicar, né, e trazer adoecimento, né, para as pessoas. Que tipo de situações podem, né, ocasionar esse risco psicossocial? Né? Ele é muito mais complexo do que os outros que a gente falou. Uma coisa é a gente falar de risco biológico, que eu vou no lugar lá onde a pessoa trabalha na área da saúde, vejo que agentes biológicos a pessoa tem contato, né? Vou saber, né, se a pessoa trabalha como agente administrativo numa sala, talvez ela não tenha risco biológico nenhum, quem trabalha na saúde tem, aí eu consigo dimensionar naquele local da saúde, né, qual é o risco biológico que tem, qual é a intensidade que ele tem, que tipo de medida eu tenho que adotar. O risco psicossocial tem um probleminha que ele pode estar em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer local. Mesmo que aparentemente não ofereça risco nenhum, tu pode estar sujeito ao risco psicossocial do trabalho. Que condições de trabalho pode gerar risco psicossocial? Assédio psicológico, moral e sexual. Eu sei que vocês tiveram palestras sobre assédio sexual, assédio moral, enfim, né? E vocês devem ter ouvido o que isso acarreta na vida das pessoas, que tipo de situação isso causa. Eu não gosto de usar a palavra assédio, é o que está, né? Eu acho assédio uma palavra, porque ela é ambivalente, né? Assédio pode ser bom, né? Tu vê notícias assim, aquele atleta está sendo assediado para jogar naquele time, eu fui, né, assediado no sentido positivo. Eu acho que quando se fala, eu sempre substituo assédio por violência, né? Assédio eu acho que é muito, normalmente quando o crime é praticado por homens contra mulheres, né, dá um jeito de aliviar, e aí assédio eu acho que para mim é uma forma de aliviar. Eu acho que é violência psicológica, moral e sexual. Né? Se isso acontece no ambiente de trabalho, né, isso pode ter diversas decorrências para as pessoas, dependendo da intensidade e dependendo da pessoa. Né? Vai ter gente que lida melhor com essa situação, vai ter gente que lida pior, mas é um risco, né, na forma como o trabalho, a pessoa vive naquele trabalho. Enfrentar o assédio moral e o assédio sexual, né, é uma obrigação muito difícil. A gente sabe como isso existe nos ambientes de trabalho e o que isso causa. Né? Agora, vocês imaginam que a gente falou que vai ter que ser feita uma avaliação, né? Isso já está sendo feito pela prefeitura, uma avaliação de inventário de riscos em cada local de trabalho. A partir de agora vai ter que ser feito, né, a avaliação do risco psicossocial e vai ter que aparecer, né, nessa avaliação do risco psicossocial se existe ou não assédio moral no local de trabalho. Vocês imaginam o empregador admitir que existe um risco psicossocial no local de trabalho? Né? Um assédio moral no local de trabalho, e existindo, que medidas ele vai tomar e por que não tomou e por que na próxima avaliação continua existindo. Mas o assédio moral, e aí eu sei que vocês já trataram muito desse assunto, lembro que o Sincero tinha uma campanha específica, né, sobre assédio moral, né? Ele causa nas pessoas, né, diversas situações de depressão, de angústia, etc., que depois a gente vai ver, né? E a pessoa tem que saber como lidar com isso. Ela não vai lidar com isso sozinha, né? Porque isso às vezes é complicado. Mas é o mais grave, né, fator de risco psicossocial, né, é o assédio
moral, assédio psicológico, assédio sexual, né? Mas aí tem outras situações, por exemplo, carga de trabalho excessiva, né? Se a pessoa tem entende que está submetido a um ritmo de trabalho muito grande, que não tem tempo para mais nada, que não consegue vencer aquele trabalho, além do cansaço físico, ela vai estar criando uma situação de estresse, né? Aonde isso vai acarretar problemas, né, psicológicos, doenças mentais e comportamentais, enfim, né? Exigências elevadas e contraditórias. Às vezes os trabalhadores são submetidos a situações que dizem, olha, tu tem que fazer o trabalho dessa maneira. Faz, aí diz, não era assim que eu queria, tu tem que fazer de outro jeito, né? Tu tem que fazer como eu quero, tu não está preocupado com o resultado, mas com a forma. Ou seja, existe uma pressão muito grande dos trabalhadores que também vai afetando eles. Eu vou dando os exemplos rapidamente, vocês vão pensando se isso acontece por aqui ou não, né? Não sei se acontece, eu vou dizer que no Ministério do Trabalho acontece, tá? Várias dessas situações, né? Então, são situações que podem gerar risco psicossocial, pressão de controles exagerados, né? Aquele controle, né? Em alguns locais de trabalho, felizmente no serviço público não é assim, mas a gente vê nas empresas, eles colocam câmeras, né, em cima das pessoas, né? A câmera não é para isso, não é pode ser utilizado para segurança. Aqui também não, né? Ninguém faz isso, não. Né? Aí mas tu coloca câmeras assim, aonde a pessoa se sente vigiada o tempo inteiro, né? Onde a pessoa, inclusive eles comentam, né? Dizendo, mas eu vi naquela hora tu pegou o celular, ou seja, o cara tem um controle assim que é absurdo. Ameaças de punições, né? Tem sempre alguém dizendo, vai ter uma sindicância. Se tu fizer isso, vai ter uma sindicância, né? Se tu, né, nós vamos isso. Eu gosto muito, uma ironia, tá? Mas eu gosto muito da tal das atas, né? Porque as pessoas já vieram falar, porque eu fiz uma ata, aconteceu uma coisa e fizeram uma ata. Cara, eu fico pensando, mas daí, né? Até eu entendi que a ata é uma coisa que não existe, mas existe, né, no serviço público, né? Não é uma punição, porque a punição tem um capítulo no Estatuto dizendo quais é que são as punições possíveis, né? Advertência por escrita, suspensão, mas aqui inventaram, e não é de agora, isso é, né? A ata. A ata é uma coisa que é uma punição, mas não é uma punição. A pessoa, uma amiga minha ligou chorando, né? Ligou chorando porque assinou uma ata. Digo, mas ata eu assino umas 10 por dia, porque eu não entendia, na verdade, eu não entendia. Mas por que tu tá, qual é o problema de assinar uma ata? É um relato de uma situação, tu coloca nada o que tu quer, ela não é uma punição, né? Mas aqui, as pessoas se sentem ameaçadas quando tem uma ata, né? Eu acho isso muito estranho. E as pessoas, talvez, algumas chefias usem isso como forma de ameaça, como forma de pressão, e isso acabe causando um fator de risco psicossocial. Violência proveniente de terceiros, né? A gente sabe como isso acontece também, né, no serviço público, né? Principalmente com professores, né? Com o pessoal da fiscalização de trânsito, com a guarda municipal, com diversas atividades, né? Onde o contribuinte, o usuário, né, vai lá na FAS, a FAS não deu o benefício, vou te cagar a pau, vou não sei o quê, porque, né, esse tipo de ameaça, esse tipo de situação pode causar, né, pode ser um fator de risco psicossocial, né? Discriminação, né? Quando a pessoa se sente discriminada por algum motivo, né, e a discriminação ela é sempre ilegal, ela é sempre, né, irregular, ela é um fator, né, de risco psicossocial. Condição de trabalho inadequada e insegurança no local de trabalho, insegurança laboral, né? É uma coisa que, assim, aparentemente, isso não seria um risco psicossocial, mas porque se tu não tem um local de trabalho adequado, se tu não tem condições de trabalho adequadas, tu quer trabalhar e não consegue, porque não te oferecem as condições, tu não tem, né? Vou dar um exemplo, doméstico. O Ministério do Trabalho de Caxias do Sul está hoje é dia 6, então ele está há 11 meses e 6 dias sem telefone fixo, porque terminou uma licitação que tinha de telefonia fixa, não fizeram a outra e não tem telefone fixo. Quem quer ligar para o Ministério do Trabalho não consegue, vai dar o sinal
Aí as pessoas chegam lá, enlouquecidas, né? Porque aqui só tem vagabundo, porque eu estou ligando há 2 dias e não atende, né? E aí tu ouve o desaforo. E aí, né? Isso vai afetar a pessoa, porque tu tem uma condição de trabalho que não é adequada. É ilógico, por exemplo, trabalhar sem ter telefone, né? Hoje em dia, mas a gente está trabalhando assim. Então tu sofre com isso, e isso, dependendo da pessoa, pode acarretar um tipo de sofrimento ou outro. A ausência de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador, né? Ou seja, tu muda as regras, muda a forma de trabalho, sem que o trabalhador seja consultado, sem que ele saiba o que está acontecendo. Ambiente conflituoso e competitivo. Isso eu acho uma coisa... A gente na iniciativa privada vê toda hora, né? Porque como eles têm muito participação em lucros de resultados, né? Que eu sempre fui contra essa questão da participação em lucros de resultados, porque as pessoas se esgualepam para trabalhar, para ganhar essa participação em lucro, e a pessoa que tem um ritmo diferente, aí vira alvo, né, de ódio dos colegas. Você diz, mas assim nós não vamos alcançar a meta por tua causa, né? Tu tem que trabalhar mais, mesmo que o cara trabalhe com dedicação, enfim, mas não tem o mesmo ritmo, né? Isso, né, cria um ambiente competitivo, conflituoso, o que eu acho absurdo que exista no serviço público, mas existe. Existe no serviço público que não tem essa situação onde essas metas não são tão rígidas, as pessoas, não estou dizendo que existe no serviço público municipal, tá? Imagino que não, mas onde eu trabalho existe, as pessoas parece que querem mostrar que são melhores que as outras, que são mais eficientes, que são, né, que o trabalho delas é melhor, e acabam criando um ambiente de trabalho horrível, né? E algumas pessoas enfrentam isso de um jeito, outra enfrenta de não. Deficiência de apoio por parte de chefias e colegas. Essas são algumas situações, tem muitas outras que podem gerar o tal dos riscos psicossociais. E vocês vão pensando, depois a gente conversa se isso existe aqui ou se não existe. Porque se não existir isso aqui, é uma maravilha, entendeu? O Fernando vai ter menos trabalho. Não vai precisar fazer inventário de riscos psicossociais se nenhuma dessas situações tiver aqui, ou outras que podem afetar a pessoa dessa maneira, né? Que doenças, né, podem ser causadas por conta desses riscos psicossociais, tá? A gente falou antes dos outros riscos, né? E isso também é outra novidade. Existe, né, a Previdência Social, ela edita uma lista de doenças relacionadas ao trabalho. Fazia muito tempo que ela não era renovada, essa lista, e ela foi renovada agora no ano passado, e incluindo, né, como doenças relacionadas ao trabalho, né, essas doenças psicossociais. E aí ela enfileira algumas, né? Eu não botei todas aqui, porque tem mais. Então, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, opiáceos, canabinoides, sedativos, hipnóticos, cocaína, estimulante, alucinógeno, fumo, outras substâncias psicoativas. Ou seja, a pessoa é submetida a um nível, né, de tensão que ela vai utilizar o álcool, maconha, outro tipo de droga, para tentar aliviar isso. Aí não é porque o cara partiu para isso, porque isso aí é um bebum, é um maconheiro, etc. É porque foi a válvula de escape que ele fez, e isso não é, entendeu? Não é eu que acho, isso é a Previdência Social que incluiu que as pessoas podem estar adquirindo essa situação, podem estar passando a usar drogas, porque o ambiente de trabalho levou a isso. Ou seja, vai ser responsabilizado o empregador pelo fato do empregado, do trabalhador, ter partido para esse tipo de válvula de escape. Transtorno depressivo, transtorno delirante, transtorno psicótico, transtorno ansioso, estresse pós-traumático, transtorno do ciclo vigília-sono, esgotamento, a síndrome de Burnout, que a gente fala também, que é onde o trabalhador, né, que também é uma doença, essa foi inclusive antes das outras, foi relacionada ao trabalho, lesões autoprovocadas intencionalmente ou suicídio. Eu chego a dar um troço quando eu falo nisso, né? Mas a gente tem a figura do suicídio laboral, que é o suicídio que acontece por conta das pressões e das situações no ambiente do trabalho. E, né, ontem aconteceu aqui em Caxias do Sul, né?
uma pessoa se suicidou dentro do local de trabalho, uma professora, né, foi para o local de trabalho, se deu um tiro, se suicidou. Dias atrás aconteceu outro, né, na Marco Polo, a pessoa foi na empresa, né, se pendurou, se enforcou dentro do estabelecimento da empresa. Né. Outro dia aconteceu no hospital, no estacionamento de um hospital. Toda hora está acontecendo suicídio dentro do local de trabalho, lesão autoprovocada, nesse caso suicídio. Como é que tu vai dizer que isso não tem a ver com o trabalho? Como é que tu vai dizer que a pessoa se suicidou dentro do local de trabalho e na verdade não era por causa do trabalho, ela tinha problema em casa, ou ela tinha, né, nesse caso nos casos a pessoa tinha se separado há pouco tempo, não estava bem, ou se a pessoa estava separada e não estava bem, né? O que faz a pessoa sair de manhã, acordar de manhã, tomar café da manhã, pegar a condução, ir até o local de trabalho, bater um ponto, botar o uniforme, né? Cumprimentar os colegas, ir até o local e se suicidar lá dentro? Isso não tem relação com o trabalho? Na minha cabeça é óbvio que tem. E é óbvio que isso tem que ser investigado. Não dá para tu dizer, nossa, que fatalidade. Não é uma fatalidade. Se uma pessoa chegou nesse ponto naquele local de trabalho, será que o doente era a pessoa ou será que o doente é o local de trabalho? O que está acarretando que isso aconteça? E isso, pela lista de doenças, às vezes suicídio laboral é uma doença decorrente de fator de risco psicossocial. E pode acontecer, e infelizmente a gente está falando no dia depois que aconteceu. Ou seja, é uma situação, né, que está aí, que está presente, que a gente tem que lidar com isso. Por isso que se fez essa alteração na legislação para começar a tratar também desse assunto, né, dos riscos psicossociais. Bom, a gente sabe que eles existem, a gente sabe o que eles causam, o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, enfim, para enfrentar isso, né? Primeira coisa é identificar e avaliar em todos os estabelecimentos, aqueles que o Fernando disse, né? Em todos os estabelecimentos se existe ou não risco psicossocial, assim como existe físico, químico, biológico, existe nesse estabelecimento, né, do empregador risco psicossocial. Para fazer isso tem que consultar os trabalhadores. Quanto à percepção, é diferente de chegar o Fernando no local de trabalho com o decibelímetro, né, que mede o som. Aí ele vai lá e medir o som. Deu acima de 85 decibéis, ele vai olhar ali no aparelho e diz, aqui tem mais de 85 decibéis, então aqui pode, inclusive, ter insalubridade, dependendo da situação, e tem o risco, né, por ruído excessivo. Como é que tu vai saber se tem risco psicossocial no local de trabalho? Tu tem que consultar os trabalhadores quanto à percepção. Identificou que existe, tu tem que elaborar um plano de ação, indicando as medidas de ação, de prevenção e controle a serem introduzidas. Né? Tu vai, assim como aqueles outros riscos, tu tem que ter um plano de ação, dizer, bom, aqui nesse lugar tem risco psicossocial, né, decorrente dessa situação. Então eu tenho que elaborar um plano de ação. Isso não é ideia minha, tá? Isso é o que está na NR1, é o que está na legislação. Isso é obrigação do empregador fazer, né? E ele tem que disponibilizar, e também está na legislação, aos trabalhadores e ao sindicato da categoria esse programa de gerenciamento de riscos. Então, depois que ele tiver feito, os trabalhadores de cada estabelecimento têm que saber disso, e o sindicato tem que saber disso, não o sindicato de setores, todos os servidores de todas as categorias. Tu vai abordar eles dessa maneira. E como é que tu identifica? Eu disse que era mais fácil identificar, por exemplo, o ruído excessivo, iluminação deficiente. Tu chega lá com um luxímetro e vê que tem pouca luz, enfim, é mais fácil, né? Como é que tu faz a identificação dos riscos psicossociais em ambiente de trabalho? Primeira coisa é uma observação que o empregador e os gestores têm que ter daquele local de trabalho, para saber se naquele lugar sai fumaça ou não sai fumaça. Tem uns que tu já olha e tu já sabe, ali é fria. Ou tem lugares que as pessoas dizem, lá eu não quero trabalhar, porque lá o ambiente é muito tenso. E tu sabe que tem alguma coisa errada naquele lugar, né? Então tu tem que fazer uma observação. Tu tem que verificar
os afastamentos dos trabalhadores. Começou a aparecer muito afastamento, muito atestado, né? Por problema psicológico, tem alguma coisa que tu vai ter que investigar. Será que todas as pessoas que estão se afastando ali por depressão, né, tem uma origem comum isso? Tu vai ter que fazer uma análise desses afastamentos, né, para saber dessa realidade. Tu vai ter que realizar entrevistas e questionários com os trabalhadores, né? Isso existe, inclusive, diversas formas de fazer isso, diversos instrumentos para fazer isso, né? Eu até separei um deles para ler algumas perguntas que são feitas, né? O que tu pergunta para o trabalhador para poder avaliar se existe ou não risco psicossocial? Vocês imaginem que aqui, nesse questionário, são 130 perguntas que devem 119 perguntas que tu vai fazer para os trabalhadores, para eles poderem identificar se naquele lugar tem ou não tem risco psicossocial. E aí começa, sua carga de trabalho acumula-se por ser mal distribuída, com que frequência não tem tempo para completar todas as tarefas, precisa fazer hora extra, precisa trabalhar muito rapidamente, o seu trabalho exige atenção constante, e ele vai respondendo, nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre. O seu trabalho permite aprender coisas novas, o seu trabalho permite usar habilidades ou perícias, o seu trabalho é variado, né? Vamos pegar outros exemplos. Há boas perspectivas no seu emprego, a gerência do seu local de trabalho respeita, é tratado de forma justa em seu local de trabalho, faz coisas no seu local de trabalho que uns concordam, mas outros não. No seu trabalho são colocadas exigências contraditórias, por vezes tem que fazer coisas que considera desnecessárias, ou seja, para tu poder ter um diagnóstico se existe risco psicossocial ou não, né? Esse exemplo, tu pega um rol de 119 perguntas, cada trabalhador tem que responder essa pergunta. Vamos conseguir fazer isso, Fernando, não sei, com 7.500 servidores, né, com a estrutura que o SESMIT tem. Agora já vou fazer um lobby, né, que quem faz isso é o SESMIT, né, da prefeitura. E o SESMIT talvez tenha que ser ampliado para poder realizar todo esse tipo de atividades que a legislação, né, exige. Eu sei que o SESMIT aqui de Caxias, da prefeitura, já tem um psicólogo, uma psicóloga, né, que já é um ponto positivo, porque a rigor o psicólogo não é obrigatório para ter em SESMIT. O de Caxias tem, né, mas talvez seja na hora, até por conta dessas exigências, de se ter mais gente no SESMIT para poder fazer essa avaliação, né, porque vai ser a maneira de avaliar. Tu não tem como ter um dado objetivo, sem ouvir as pessoas, para poder fazer essa avaliação. É isso que tu precisa, é ouvir trabalhador por trabalhador, local por local, e identificar se existe ou não existe, e se existe, qual é a origem. Tu chega à conclusão, entrevista dessa maneira, tu chega à conclusão que naquele local tem assédio moral, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que tratar isso, tu vai ter que identificar e saber de onde vem aquele assédio. Esse assédio é pessoal, é de uma pessoa, ou ele é organizacional, né? Ou seja, é uma determinação da organização do empregador que seja feito daquele jeito, né? Tudo isso tu tem que identificar para evitar. E se recomenda fazer a realização de grupos focais com trabalhadores de diferentes níveis hierárquicos, né? Aqueles rodas de conversa que a gente chama, para que as pessoas possam falar e que isso, né, desde que não saia, desde que ninguém leve faca e garfo para essas reuniões, que normalmente, dependendo se esfaqueiam e se matam, entendeu? Mas ter essa conversa nos ambientes de trabalho para tratar desses assuntos, né? Tu tem medidas, né, daí a gente fala, bom, foi feito isso, tá, e o que eu faço? Agora que eu identifiquei, né, existem medidas de prevenção e enfrentamento dos riscos, né? Então, a primeira, né, já que a gente disse que a principal causa do risco psicossocial é o assédio moral, tu tem que implementar política de prevenção e repressão ao assédio moral e sexual. Mas não basta fazer reunião dizendo que é ruim, né? Não basta dizer, olha, né, ninguém vai praticar assédio aqui, tá? Tá. Eu começo a falar, eu não sei quanto tempo tem, me avisa, tá, Vânia? Né?
Deve ser assédio, tá? Mas tudo bem, né? Tá, não é para que eu termine, tá? Tá. O que a gente diz assim, não adianta tu falar contra o assédio moral, por exemplo, e tu não tomar medida efetiva para controlar isso, nem dar resposta para quem denuncia. Se eu denuncio uma situação de assédio moral, que já é difícil, né? Eu tenho que me dispor a fazer isso dependendo da situação. Vou lá e denuncio, isso não tem retorno, né? Isso é uma maravilha para o assediador, porque ele vai saber que está tudo bem mesmo, não dá nada, né? A NR5 estipula, que fala da CIPA, a CIPA virou, né, nos anos para cá, ela deixou de ser só Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? A CIPA, ela determina que tu tenha um canal de comunicação onde possam ser feitas as denúncias, mas tem que ter retorno. Se não tem retorno disso, né, tu fez uma denúncia e ela não teve retorno nenhum, tu desestimula que se faça a denúncia e tu estimula que o assediador continue assediando. Então, o canal de comunicação e de retorno tem que ser muito eficiente para desestimular o assédio moral e evitar que ele aconteça. Adotar medidas para o controle do estresse do trabalho, assegurar condições e meio adequado para a realização das atividades. Tu tem que oferecer condições para que as pessoas possam trabalhar adequadamente, controlar a jornada de trabalho, observando o direito à desconexão. O tal do direito à desconexão é o tal do celular, né? Uma vez tu trabalhava, saía, ia para casa, voltava a trabalhar no dia seguinte, né? Agora tu está no caminho para casa, já vem uma mensagem. Tá, e aquele processo lá tu já analisou, né? E aquela situação, olha, aqui tu é da área da saúde, então é uma delícia, né? Olha, estamos precisando de leito em tal lugar, né? Será que tu pode, pessoa da central de leitos avisa não sei o que precisa, isso não tem horário, né? Isso as pessoas trabalham o tempo inteiro, né? E não sabem como dizer que não, porque afinal a gente está aí para ajudar as pessoas, a gente é servidor público, a gente quer fazer o melhor para as pessoas, enfim, só que aí tu não está desligando, né? E existem legislações em outros países que fazem a proibição, né, de que o uso de telefone celular, né, fora do horário de trabalho pelo empregador, né? Porque tu está trabalhando, né? Que seja 2 mensagens que tu tenha que responder de noite, tu está deixando de fazer alguma coisa e está utilizando a tua mente, teu esforço para aquela atividade. Então, isso é fundamental, que fique claro que o trabalhador tem um horário previsto, né, e que ele tem que ser observado esse direito à desconexão. Outra medida preventiva para evitar a ocorrência é qualificar as chefias e direções sobre os limites do exercício do poder hierárquico, né? A pessoa virou chefe. Quantas vezes eu vi isso? Ele era muito legal até ter virado chefe. E virou demônio, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi, né? E aí a pessoa quer mostrar que é o fodão. Não tem treinamento. E eu digo assim, a pessoa não teve treinamento nenhum para virar chefe. Com todo respeito, assim, eu acho que a hora que tu passa de um cargo para um cargo de chefia, além da parte técnica, que tu tem que saber da parte técnica, tu também tem que saber dessa parte de administração, de pessoal, de legislação, etc. E muitas vezes a pessoa vira chefe sem treinamento nenhum para isso. Nas trocas de governo, isso eu estou falando do Serviço Público Federal, tá? Não é para vocês, eu sei que aqui não acontece. Mas nas trocas de governo é uma maravilha, porque entra aquele cara que fazia campanha para o sujeito, que talvez seja menos qualificado para estar naquele lugar, mas aí por algum motivo ele vira chefe, e aí sai de perto, né? Porque eu digo que o pior burro é o burro com iniciativa, e o pior, né? E pior que um burro com iniciativa é um burro com iniciativa, né, assediador. Então, quem assume, né, algum cargo tem que ter esse tipo de pressão, né? Definir de forma precisa as tarefas, funções e metas de cada uma. A pessoa tem que saber o que faz, para que está contratada, qual é a atividade, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer.
potencializar a comunicação nos ambientes de trabalho, né? Comunicação no sentido, né, de que tudo seja claro, que tudo seja transparente, que as pessoas saibam o que está acontecendo naquele ambiente de trabalho, né? Que tu não fique sabendo das informações pela rádio corredor, que aí um sabe e aí tu privilegia quem sabe o que vai acontecer, a gente sabe como isso acontece. Garantir treinamento adequado, qualificar chefias e direções sobre gestão de conflito, isso é fundamental, porque onde tem ser humano tem conflito, né? Seria bem importante que as pessoas soubessem como lidar com esses conflitos, né? Tem técnicas para isso, né? Isso não é uma coisa intuitiva, existem técnicas para lidar com isso e incentivar e propiciar um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo. Isso tem que ser diário de todas as maneiras, né? Isso é feito pela organização de uma maneira geral. Aí, nos grupos de trabalhadores, né, se recomenda fomentar as relações interpessoais, fortalecer os vínculos sociais entre os grupos de trabalho em atividades laborais e extralaborais. Isso é o mundo ideal, tá? Mas a gente fala do mundo ideal, né? Promover mecanismo de apoio social, que é uma grande queixa quando as pessoas estão passando por algumas situações assim, elas dizem que vão trabalhar e as pessoas olham de cara torta porque acham que aquele está fazendo corpo mole. Essa história que está deprimido, isso é bobagem, isso é vagabundo mesmo, entendeu? Adequar a quantidade de trabalho ao horário de trabalho diário, possibilitar que os trabalhadores possam aplicar seus conhecimentos e participar das tomadas de decisões. E isso é para medida preventiva, e isso é para quem já passou, né, por alguma situação de risco psicossocial, um assédio moral, etc., né? O que a organização tem que fazer? Ela tem que dar suporte psicológico para a pessoa que já passou por isso, tem que adotar medidas de acolhimento e aconselhamento, tem que promover, se a pessoa se afastou, uma reintegração adequada no ambiente de trabalho, incentivar um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, respeitar os momentos de pausa e descanso. Essas são medidas para que a pessoa já, aquelas era para evitar que acontecesse, essas aqui é quando já aconteceu, o que tu vai fazer com quem já passou por isso, e aí tu tem essas sugestões de possibilidades, né? Isso que a gente falou é muito voltado para o empregador, são obrigações que o empregador tem que fazer segundo determina a legislação, mas o trabalhador também tem o seu papel nisso, né? Então está dito que o trabalhador tem que fornecer ao empregador todas as informações sobre condições de trabalho e o risco existente em suas atividades. Tem que ter um canal que possibilite isso, que o trabalhador diga o que está acontecendo naquele ambiente, né? Fale a situação que existe naquele local para que o empregador saiba, porque daqui a pouco, se isso aí acontece, o empregador não sabe, não vai poder, o Fernando vai lá fazer a entrevista, a pessoa diz, não, aqui é uma maravilha, ele sai e diz, eu que não ia falar nada para ele, porque ele vai me entregar. Né? Se a pessoa não se sentir autorizada a dizer isso, ou optar em não dizer, tu vai estar continuando com esse ambiente ruim, né? Comunicar, é obrigação do trabalhador comunicar ao seu superior as situações de trabalho que envolvam risco grave e iminente para a sua saúde. Sentiu que o troço está pegando fogo, tu tem que comunicar e tu tem que cumprir todas as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança no trabalho e colaborar para a sua aplicação. O empregador tem a sua parte, o trabalhador tem a sua parte, né? Ainda mais nesse risco, que é diferente de todos os demais, né? Que aí se tu eliminou o fator de risco, que tu pode, às vezes, com facilidade, estar resolvida a situação. Aqui não, aqui tu tem que ter a participação do empregador, tomando as medidas necessárias, e a participação do trabalhador. Isso não vai ser feito uma vez só. Quando a gente fala de segurança do trabalho, principalmente nessa questão dos riscos psicossociais, é obrigatório ter uma melhoria permanente e contínua dessas situações, uma avaliação, né, contínua, porque foi feito lá um inventário de riscos, foi feito, depois desse inventário de riscos, dizendo aqui tem tal esse risco, foi feito um plano de ação, dizendo para enfrentar esse risco nós vamos fazer assim, assim, assim. O que o empregador tem que fazer? Né? Ele tem que fazer o processo contínuo de identificação, né, dos riscos psicossociais, né? Ele vai ver se foi realizado e tem que fazer continuamente. Se os controles
de risco previstos no plano de ação foram implementados, se os meios de consulta para os trabalhadores foram executados e devidamente registrados, porque senão não vai ter servido para nada aquele dado que tu botou no papel, se estão sendo realizadas inspeções contínuas para coletar e utilizar informações que possam ser úteis para rever ou melhorar as ações adotadas, se os requisitos legais das NRs e da legislação de segurança estão sendo atendidos. Então, não dá para fazer uma vez, é diferente, por exemplo, de tu identificar um risco físico, falta de um guarda-corpo num mezanino. Tu vai lá, botou o guarda-corpo, está resolvido. O risco psicossocial, essa avaliação tem que ser contínua, permanente, porque qualquer mudança no ambiente de trabalho, né, pode fazer com que ele desapareça ou ele recrudesça. Então, isso tem que ter uma avaliação contínua, né? Esse é o tema, né, da CIPAT de vocês, respeito e saúde, né? Então, para terminar, eu quero só dizer isso, né? Acho que o título da campanha desse ano, da CIPAT, eu acho que ele é muito importante, né? Porque ele fala de duas coisas fundamentais, né? Então, a gente pode falar do respeito, e eu coloquei ali um respeito nesse sentido, primeiro, né? Dizer que o respeito às normas de segurança e saúde são obrigações do empregador, são obrigações do trabalhador. O respeito nesse sentido de obediência, né? que a gente pode utilizar, mas principalmente, eu acho, nessa questão dos riscos psicossociais, o respeito e a empatia entre as pessoas são fundamentais. Não adianta nada, né? Não adianta o empregador se empenhar se as pessoas não conseguirem se ver, né, como colegas, não conseguirem se ver como ser humano, se as pessoas não tiverem essa empatia quando a outra precisa de apoio, se as pessoas não tiverem, né, o respeito uma pela outra em todos os ambientes, mas no ambiente de trabalho fundamentalmente, né? Isso é um valor fundamental, mas é um aprendizado diário que a gente tem que ter. Às vezes pensar antes de reagir, antes de dizer uma coisa, antes de julgar o que a pessoa está fazendo, né? Antes de acusar. Eu acho que, né, talvez usando esse título da CIPAT de vocês, a gente consiga fazer com que os ambientes de trabalho se tornem melhor. Claro que para isso depende muito de todas as condições que a gente falou, né? Tu tem que ter um ambiente de trabalho seguro, adequado, sem pressão exagerada, mas independente disso, principalmente no serviço público, onde a gente, pelo menos, não deveria estar concorrendo um com o outro, onde a gente não deveria estar querendo usar o outro para subir, como degrau para subir numa escada. Eu acho que esse respeito é fundamental e que esse tema da parte de vocês induza isso, que a gente, né, pense melhor, que a gente haja melhor, que a gente respeite mais, que a gente tenha mais acolhimento, mais empatia, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho mais saudável. Eu acho que não tem nada pior para um ambiente de trabalho como essa situação que aconteceu ontem. Não tem nada pior. Como é que tu vai chegar, como é que tu vai entrar nessa escola sabendo que a diretora, a pessoa se matou lá dentro e que talvez o que faltou foi, né? Será que eu podia ter feito alguma coisa? Será que se eu tivesse puxado para conversar? Será que se eu tivesse dito, vamos tomar um café, né? Eu acho que essa empatia de se colocar no lugar do outro, né? E o que isso está no nosso alcance. Tem coisas que a gente falou de segurança do trabalho que não estão no nosso alcance, né? Adequar o lugar de trabalho para que não chova mais dentro não é para mim. Mas poder tratar as pessoas desse jeito, ter empatia, né, ter respeito, ter solidariedade com as pessoas está no nosso alcance. Então eu acho que, né, eu cumprimento o Sérgio pela iniciativa de ter proposto um tema dessa relevância, que às vezes pode passar desapercebido, ser de leve, mas eu acho que ele é fundamental. Então, era isso aqui. Eu deixo meus contatos. Como eu disse para vocês, o Ministério do Trabalho não tem telefone fixo, então é o meu celular. Quando eu precisar de qualquer coisa, fique bem à vontade, estou à disposição. Agora, a gente vai ter tempo, né? Então, estou aqui.
deixar o Vanes tomar uma água. Gente, a gente vai disponibilizar o microfone para quem quiser fazer perguntas, tá? O microfone vai circular. Até eu passar para a Jéssica, já chegou uma aqui, o pessoal, a gente foi conversando aqui na equipe e já veio perguntas para cá. Parabéns pela palestra, Vânios. Quando falamos em saúde mental e agora em riscos psicossociais, é comum encontrarmos trabalhadores terceirizando esta responsabilidade somente para a chefia ou para a empresa. Como conscientizar também o trabalhador para a sua autorresponsabilidade nesse processo? Eu acho que sem querer, eu não tinha, a pergunta já estava escrita, senão mas eu não tinha me passado ela antes, tá? Mas eu acho que é isso que eu estava falando agora no final, né? Essa responsabilidade é de todo mundo. É de todo mundo, não dá para terceirizar isso, não dá para achar que o outro deveria fazer, bom, mas se ele não faz, eu também não vou fazer. Não, né? Isso não é uma questão de trabalho, isso é uma questão de humanidade, de ser humano, de ser uma pessoa, né, respeitosa, decente, digna. Então, principalmente quando se trata disso, que a gente viu o que isso pode ocasionar, o que isso ocasiona, né? As pessoas não podem querer se desincumbir dessa responsabilidade, senão não vai melhorar, pelo contrário, senão vai continuar existindo esse risco, as pessoas vão continuar adoecendo, vai continuar trazendo esse tipo de problema e não se avança. E o que a gente quer sempre que se fala em segurança do trabalho, saúde do trabalho, é que a situação tenha uma melhoria contínua. E nesse caso não tem jeito, depende de todo mundo. Claro que tem que ter incentivo da administração. Se a administração joga no sentido contrário, se a administração se utiliza do confronto como ferramenta de gestão, fica mais difícil. Né? E a gente sabe que alguns lugares fazem isso. Né? Utilizam o confronto, utilizam da disputa, né? Colocam pessoas uma contra a outra, mas eu imagino que não seja a realidade aqui. Independente, se for, a gente tem que ter maturidade suficiente para enfrentar isso e dizer não contem comigo para isso, porque o preço de uma FG é muito pequeno, né, para eu tratar uma pessoa dessa maneira.